A graça e a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, como é que nós estamos? Nós estamos felizes e acabamos de assistir o cultinho das crianças. Amanhã teremos o Dia das Crianças. Nós queremos que você cantasse conosco, já começasse nesse momento de pé. Vem com Josué lutar em Jericó. Vamos lá. Canções que são das crianças, mas que elas nos ensinam princípios que essas crianças vão levar por toda a vida. Eu sou uma prova disso. Eu cantava pequenininho, ainda não cresci, eu ainda sou pequenininho, né? Mas assim, eu carrego por toda a vida princípios que eu aprendi da palavra do Senhor de maneira cantada, amém? Seus pequenos, coloque ele para assistir nossos cultos no canal do YouTube, tá bom? Já curte o vídeo, já se inscreve, você já sabe como funciona, né? Vamos louvar o Senhor. Vem com Josué lutar em Jericó. Aproveita, tá de pé, vamos, porque tá sentado. Eu quero ser pude. A sala, eu posso ver aí a sala. Todo mundo em pé, vamos lá. Nenhum sentado. Quem ficar sentado, o outro vai lá e levanta ele. Vamos lá, vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Aleluia. Jericó, segura. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Subam os montes, come on. Subam os montes devagar, Subindo. Que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Se apresentando para o serviço, Senhor. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Vem bonito no final, capricha. E as muralhas ruirão. Tem mais uma. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Todo mundo. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Boa, vamos fazer mais uma. Havia um homenzinho torto, coral. Comigo, 1, 2, 3. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Onde o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Coisa boa, né? Jesus diz que nós temos que ser como as crianças. E esse homenzinho torto nada mais é do que eu e você, queridos. Você lembra como era antes? Todo torto, e Jesus vem, o oleiro vem, quebra o vaso e faz tudo de novo. Tem mais uma canção que a gente quer cantar com vocês antes do momento dos 42, chama-se Sobre as Águas. Aleluia. Quarteto, vamos lá. Aleluia, Aleluia. aleluia,
és, declare. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. A minha canção e o meu louvor. Minha canção, A minha canção. e o meu louvor. Se o sol se pôr, dia, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Querido, feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos e canta. É só uma palavra. Você já aprendeu. Você já decorou. Fala isso para o Senhor. Aleluia. Aleluia significa toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor Deus. Mais uma vez. Aleluia. Mais uma vez. Suave. Aleluia. Suave. Não cresce não. Aleluia. Quero coral. Vamos lá agora. Agora sim. Pode crescer. Silmar. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declara, Pai, Tu és o Deus da minha. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, Pai. És o meu dono, Tu és a minha paixão. minha paixão. Tu és a minha canção. Minha canção. Tu és e o meu louvor. Agora vamos encerrar essa canção em grande estilo. Declara, aleluia. Aleluia. Pai, receba nessa noite todo louvor, toda honra, Pai, toda glória. Seja bem-vindo, Pai, ao nosso meio. Visita, Senhor, cada casa, cada família, ou até os indivíduos, as pessoas que estão vendo sozinho esse vídeo, Pai. Fala aos seus corações, como a gente viu na ceia, Pai. Aqueles que caminhavam até Emaús, que eles possam ter corações aquecidos, Pai. Daqui a pouco, na ministração da Tua Palavra, Senhor Deus, não nos deixe terminar esse culto igual como a gente começou. Nós não queremos, nós queremos aprender com a Tua Palavra. Toda honra e toda glória, aleluia, seja dada a Ti. Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias, Senhor. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nós e nesse Brasil. Queridos, esse é o momento de generosidade e o momento 242.
Somos muito gratos a vocês por tudo quanto vocês têm feito. E a palavra que eu queria trazer para essa noite, ela se encontra no Salmo 69. Salmos 69. Queridos, esse Salmo 69, o salmista está muito aflito com tudo que vem acontecendo, com os perigos, as perseguições. Mas no versículo 30 ele diz o seguinte: louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graça. Aqui ele estava envolvido por felicidade, por saber que Deus ia continuar cuidando dele, ia continuar provendo todas as suas necessidades. E é isso que nós temos observado aqui. Tivemos momentos de aflições, muitos, não foram poucos, mas o Senhor continua sendo fiel, grandioso e maravilhoso. E Ele tem usado vocês para que essa fidelidade seja demonstrada de uma forma prática e clara para todos nós. E é com alegria mesmo que nós queremos cantar ao Senhor, exaltar o nome dEle. Estamos dando início a todas as ações que são necessárias para o nosso retorno, para que a gente possa estar aqui em segurança. E vocês têm contribuído muito para isso, queridos. Agora eu quero trazer também os nossos momentos, o momento de oração, os nossos pedidos de orações. Eles são os seguintes: agradecer a Deus por todas as crianças do mundo. Precisamos agradecer que cada uma possa ser amada, cuidada e respeitada e valorizada em seus lares. Precisamos pedir ao Senhor por isso. E queremos também agradecer ao Senhor pela diminuição das mortes por Covid-19 aqui em Recife e no Brasil. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tem diminuído as mortes. Queremos agradecer também ao Senhor por dar estratégia de empreendedorismo para que muitos que estão desempregados tenham possibilidade de ter o seu sustento. Foi incrível, Senhor, o teu agir, onde as pessoas em casa sem poder sair, sem poder ter o seu sustento, mas o Senhor fez com que eles pudessem, mesmo em casa, desenvolver seus dons e talentos e conseguir os seus sustentos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado mesmo. E orar para que os brasileiros tenham uma maior responsabilidade nesse combate ao Covid-19. É responsabilidade nossa. O Senhor tem feito maravilhas. O Senhor continua fazendo maravilhas no nosso meio. Esse Brasil tem sido tremendamente abençoado pelo Senhor. O Senhor tem agido de uma forma milagrosa. E nós somos muito abençoados por isso, Senhor. E somos muito gratos por isso. Porque se não fosse o Senhor, se não fosse os teus cuidados e a tua mão santa e poderosa estendida sobre nós, estaríamos em situações bem piores do que mais de 150 mil mortos através do Covid-19. E queremos colocar diante do Senhor o agradecimento pela generosidade do nosso povo aqui da Igreja Batista Oásis, que tem sido fiel, nos seus dízimos e ofertas, e tem possibilitado a continuidade das ações aqui. E isso faz com que a gente possa continuar estendendo o teu reino aqui nessa cidade. E queremos também colocar os pedidos diante do Senhor. Oremos, queridos. Pai, muito obrigado, Senhor. Como já falei, o Senhor é gracioso demais para conosco. Alguns momentos que ficamos muito aflitos, e agora bem recente, com o número de pessoas estando juntos, sem os cuidados devidos, sem aquela preocupação da máscara, do distanciamento, e o Senhor tem agido de forma milagrosa. O Senhor tem feito milagres no nosso meio e nessa cidade. Estaríamos hoje, que já faz um pouco mais de 15 dias do feriadão, preocupadíssimos estávamos, porque tinha tudo para ter um aumento significativo da doença, do Covid-19, mas o Senhor agiu e vai continuar agindo, mas que cada um possa entender o seu papel e ser responsável o suficiente
para ter os seus cuidados devidos e manter esses cuidados. Obrigado pela fidelidade dos irmãos. Nós temos trabalhado já em prol, né, da volta do culto presencial, e isso só tem sido possível pela fidelidade de cada um. Eu louvo ao Senhor por fazer parte da Igreja Batista Oásis, por estar junto com esses irmãos, buscando servir ao Senhor com excelência. E esses irmãos têm sido muito generosos, e têm agradado certamente o teu coração, por não deixar parar esse ministério aqui, Monsenhor Fabrício, mas ser canal de bênção na vida dessa cidade. E eu louvo ao Senhor por isso. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, e que nesse momento os teus anjos possam estar acolhendo e protegendo o Senhor com a sua mão poderosa, também protegendo essas crianças do nosso país, que precisam de um cuidado todo especial. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Sou tua noiva, espero e anseio. Mais uma vez, declara: reina, reina sobre mim. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti.
Queridos, graça e paz de Jesus, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, e a palavra de Deus diz que essa paz, ela não só supera todo entendimento, mas também supera as nossas expectativas, e ela é capaz de nos alimentar em momentos até de que eu e você nós não temos respostas. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo durante esses meses, ou talvez esse último mês, nessa expectativa da volta, ansiando que tudo isso encerre e a gente possa estar de volta e celebrarmos juntos, estarmos juntos, louvando ao Senhor. Nós esperamos, esse salmo lindo diz que é uma oração, e eu queria que essa oração fosse a nossa oração nesse momento, de dizer: reina, Senhor, sobre mim. Reina, porque nós fazemos parte da tua noiva. Nós somos de fato a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a noiva de Jesus. E sendo noiva de Jesus, Ele tem cuidado de nós. E a nossa alma precisa ansiar, precisa desejar o noivo, desejar Jesus. Nós cremos que a história do mundo, ela está indo para os seus finalmente, por tudo que temos visto. Mas enquanto o fim não chega, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos viver de forma sensata, de forma consagrada, de forma absoluta diante do nosso Deus. Nós precisamos entender que enquanto estamos aqui, nós temos a responsabilidade de sermos e tudo aquilo que Deus deseja, tudo aquilo que Jesus quer que a noiva seja. E eu convido você nessa noite a orar assim, a pedir que Jesus reine, que Deus, o Espírito Santo, reine sobre a sua vida. Eu queria convidar você a nesse momento, aí onde você está, pedir isso, fazer mais uma vez essa oração que foi cantada aqui. Reina, Senhor, reina sobre cada pessoa, aonde estiver, em suas casas, em todos os lugares, espalhado não só nesse Recife, Pernambuco, outras partes do Brasil e outras partes do nosso mundo. Pai, ansiamos por Ti, queremos correr aos Teus braços e queremos dizer que a nossa alma anseia por Ti, a nossa alma anseia por Ti. Deus, nos traz sede de Ti, nos traz desejo de estar contigo, nos traz desejo de Te amar mais, de Te servir mais. A nossa alma anseia por Ti, e nós queremos que o Senhor reine absolutamente sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Queridos, a gente tem, a cada série a gente percebe o quanto Deus Ele tem nos abençoado e nos desafiado. E essa série que fala sobre o cuidado do Senhor, o cuidado de Deus na nossa vida, é muito interessante porque a gente tem percebido esse cuidado de Deus na nossa vida. E a partir do momento que esse cuidado, o cuidado de Deus, ele vem para cada um de nós, esse cuidado tem que ser estendido. O desejo de Deus é que nós possamos ser pessoas de fato que irão cuidar de outras pessoas. Deus, ele vai se manifestar no mundo através da sua igreja, que a Bíblia vai dizer o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça, ou a cabeça desse corpo. Então, comprometido com aquele que nos fortalece, eu posso cuidar mais uns dos outros, podemos cuidar mais uns dos outros. E esse é o desafio.
Esse é o desafio. Nessa série nós falamos já sobre o cuidar da unidade que reflete a trindade entre nós, a trindade presente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa unidade que ela é eminente quando Cristo está presente. O cuidar também do jardim que Deus nos colocou. O jardim que reflete no propósito primário de Deus para os seus filhos. Lá no início, com Adão e Eva. Cada um de nós deve funcionar, como vimos domingo passado, como um jardineiro. Um jardineiro que tem a tarefa de cuidar do jardim. O jardim que é o mundo, o jardim que são todos os lugares onde nós estamos. A nossa casa, nosso trabalho, nossos vizinhos, a rua, todos os lugares que nós passamos e conhecemos. Hoje nós falaremos sobre esse cuidado uns dos outros, ou cuidado uns com os outros. E aí eu queria já no comecinho já perguntar para cada um de nós, o que significa cuidar uns dos outros? O que significa cuidar uns dos outros? E então eu penso, e para mim esse é o meu significado dessa pergunta, ou a resposta para essa pergunta. Quando eu penso em cuidar uns dos outros, eu penso na palavra zelar. Zelar pelo bem-estar do outro. Zelar é proteger, é tomar conta da pessoa, é dar atenção, é tratar bem. Eu penso também num outro termo sobre reconhecer. Cuidar é reconhecer o valor que a outra pessoa tem. Reconhecer num sentido de acolher, de abraçar algo que nós precisamos. E é tão interessante porque nós já começamos devagarzinho de novo a dar os primeiros abraços em algumas pessoas. E eu pude dar o meu primeiro abraço depois de meses no meu filho, no Dia dos Pais. Dia dos Pais. E eu fui e disse, eu quero um abraço seu. Foi o primeiro abraço depois que começou a pandemia. Então esse reconhecer o valor do outro, e isso às vezes através de um abraço, de uma palavra de carinho, de uma palavra de elogio. E também é cooperar. Acolher é também, cuidar é também cooperar para o desenvolvimento do outro. Cooperar é ajudar o outro, é apoiar, é contribuir. Todo como se fosse uma verdadeira sinergia, poderes que vão se encontrando e vai fazendo com que aquela pessoa se torne mais capaz, porque houve uma cooperação. Há um texto lindo na palavra de Deus, e eu quero convidar você a acompanhar comigo e a ler. Em 1 Coríntios, a carta de Paulo, a sua primeira carta a essa igreja, a essas pessoas que se encontravam na cidade de Corinto. No capítulo 12, o versículo 24, a parte B do versículo e o versículo 25, o texto vai dizer que, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então Deus coloca os membros no corpo para que haja uma unidade, para que todos cuidem uns dos outros. É um mandamento recíproco que Paulo está falando aqui para mim e para você. Mandamento recíproco no sentido de uma experiência mútua, uma troca, um compartilhar, uma sinergia, dessa que eu falei, quando há uma união de forças, de poderes,
para um bem comum, para um propósito. Paulo, ele está tratando aqui, queridos, com um comportamento e situações que estavam atrapalhando essa cooperação, esse cuidado entre os cristãos aqui na igreja de Corinto. A ter então esse cuidado, Paulo vai desafiar essa igreja, que eles precisavam ter cuidado uns com os outros, através daquilo que Deus tinha dado a cada um, porque se tratava do corpo de Cristo. O que estava acontecendo aqui? Paulo vai trabalhar em vários textos aqui, o capítulo 8, capítulo 9, 10, 11. Ele vai tentando trabalhar e mostrando algumas situações que estavam atrapalhando aqueles cristãos, aqueles irmãos, aquela igreja, a serem de fato cuidadosos uns com os outros. O que estava acontecendo? Estava acontecendo imoralidade e perversão, comportamentos mundanos na vida daqueles cristãos, ganância e golodices na ceia, cada um cuidando de si. Influência da idolatria também estava acontecendo entre esses irmãos ali, misturando o profano com o sagrado, misturando as coisas de Deus com as coisas sacrificadas a ídolos e até mesmo a demônios. E Paulo vai firme ali. Ele usa uma expressão muito forte quando ele diz: vocês por acaso não estão participando da mesa de demônios ao invés da mesa do Senhor? Escolhas de dons especiais. Os irmãos ali estavam escolhendo os dons que eram eram dons mais especiais, que apareciam mais, para alimentar seu ego, para que os outros pudessem ver. Divisões, partidarismo, inveja. Paulo se depara com essa igreja. Paulo então, em todo o capítulo 12, ele vai tentando trabalhar com esses cristãos e com esses irmãos, trazendo a realidade do cuidado, a realidade do corpo de Cristo, a dimensão desse corpo. Paulo então ele vai falar para esses amados aqui do propósito de cada membro do corpo. Cada um tem a sua importância, a sua legalidade, a sua função. Todos são úteis e funcionam em prol do todo, para o bem comum. Eu creio que todos vocês conhecem a famosa história dos Três Mosqueteiros, um romance histórico escrito pelo francês Alexandre Dumas, inicialmente publicado num jornal francês em 1844, bem ali. Depois virou livro, depois virou filme, e nós assistimos, nossos avós assistiram, nossos pais assistiram, seus filhos assistiram. Novas versões têm surgido sobre os Três Mosqueteiros. E a frase famosa é o quê? Isso mesmo. Um por todos, todos por um. Um por todos, todos por um. A frase original, quando a gente pensa vai ver um pouquinho da história, a frase original é todos por um, um por todos. Não muda muito. A frase é também foi naquela época, muito forte, uma divisa da Confederação da antiga Suíça, relembrando a solidariedade que tinha alguns países da Europa, tendo uma unidade administrativa, países que cuidavam uns dos outros. Então assim eles se tornaram países que tiveram um bom avanço, porque os menores cuidavam
eram cuidados por aqueles que tinham mais poder, mais recurso, e assim então esses países se tornaram países fortes. E a frase então, um por todos e todos por um. Essa analogia pode ser aplicada ao que Paulo está dizendo aqui sobre o cuidado uns com os outros, ou o cuidado uns para com os outros. 1 Coríntios capítulo 12, o texto que nós vimos aqui com vocês, é muito interessante, porque ele vai tratar exatamente dessa unidade, desse cuidado uns com os outros. E aí então Paulo, ele falou no capítulo 12 inteiro sobre os diferentes dons, os diferentes ministérios, as diferentes atuações dentro do corpo de Cristo, dentro da dimensão da igreja. Mas tudo converge para um só objetivo, um só propósito. Paulo vai dizer também que, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, eles têm, mesmo sendo de forma bem específica cada um, sendo diferentes, mas eles formam um só corpo. Um só corpo. Existem muitos membros, é o que Paulo vai dizer, mas que todos eles formam um só corpo. E cada membro, queridos, mesmo o que parece mais insignificante, tem sua finalidade. Daí então que Deus fez você com uma grande finalidade. Deus fez cada um de nós com um propósito muito bem determinado, definido. E isso vai nos ajudar a cooperar para que o corpo continue e seja forte e faça a sua função. Por exemplo, na nossa orelha, pegue aí na sua orelha. Existem 3 músculos sob o couro cabeludo. 3 músculos que eles estão exatamente aqui, nesse cantinho. Que eles servem, esses 3 músculos, a função deles é mexer a parte visível da orelha. Ninguém está vendo, mas eles mexem para que a orelha ela se adapte melhor ao som que ela vai ouvir. Olha que coisa interessante. Você não consegue ver. Nem indo para o espelho você vai conseguir ver esses músculos. Células beta. Células betas são células do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. Um hormônio relacionado com os níveis de glicose do sangue, principal fonte de energia para os organismos. Você precisa, senão você despenca. Você não consegue ver as células beta, mas elas estão lá. Elas estão fazendo a sua função. A implicação disso, queridos, a minha pergunta é: qual a grande verdade aqui? O que é que Paulo estava pintando para nós em relação a esse cuidado que nós precisamos ter uns pelos outros? O que Paulo está nos ensinando é que um é por todos e todos por um. Você já imaginou seus pulmões, que serve para oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono do corpo? Você já imaginou se os seus pulmões
resolvem fazer greve por estarem chateadinhos com o barulho irritante do coração. Você já imaginou? Os pulmões dizendo que não irão mais funcionar porque eles não aguentam o barulho do coração. É irritante isso. Ou se o seu fígado, que tem a função de metabolizar e armazenar os nutrientes do seu corpo, que só ficam prontinhos para serem absorvidos e utilizados pelo organismo após passarem por ele, pelo fígado. Já pensou se seu fígado resolve e decide parar porque ficou decepcionado? Ele ficou decepcionado com a boca. Aí seu fígado diz: estou decepcionado com a boca, vou parar, não vou mais funcionar. Você já imaginou se as suas mãos se revoltarem e começar a bater em você? Esmurrar, pá, pá. Você já imaginou se as suas pálpebras não quiserem mais abrir? Resolver não abrir mais. Greve. 1 mês sem abrir. Você já imaginou se seus joelhos não quiserem mais dobrarem? Vai imaginando aí funções parando e obviamente levando você talvez a óbito. Você já imaginou se Romildo, Alexandre, Pedro, Alan abandonarem a multimídia? Disserem: vamos fazer greve. 1 mês sem funcionar, 2 meses. Vamos parar e só vamos voltar depois da pandemia. A pandemia começou em março. Você já imaginou o caos que seria, queridos? Nós com certeza não estaríamos aqui. Ou talvez estaríamos na nossa casa com o nosso celular tentando mandar algumas mensagens, algumas coisas assim. Você já imaginou se Felipe, Dedé e a turma da música que tem toda semana se esforçado, tanto na quarta-feira, nos dias de ceia, nos cultos, e grava, e ensaia, e vai. Você já imaginou se eles decidem pararem, não funcionar mais, dizendo: greve, Bona, greve. A gente resolveu parar por um tempo. Você já imaginou se seus pastores não quiserem mais pregar e ensinar e pedirem todos dispensa da igreja? Você já imaginou se a turma que dá assistência social, mãos amigas, que a gente tem chamado, que é a antiga atividade chamada visão, a gente está colocando para mãos amigas. Já pensou pararem? E principalmente durante esses momentos de pandemia, quanto eles foram úteis, o quanto essa turma foi útil para levar alimento, para levar solidariedade a tanta gente, famílias, irmãos nossos que perderam seus empregos, mas puderam ter assistência. Já pensou se essa turma para? Se eles resolvem parar e não funcionar mais? Você já pensou se a turma de administração resolvem parar? Dani, a turma que cuida de patrimônio, Baú, que cuida das finanças, Douglas, que estão se reunindo semanalmente, vendo o que é que precisa, principalmente agora que a gente está consertando algumas coisas, tomando todo o cuidado para a gente retornar com segurança. Você já pensou se essa turma resolve abandonar e não funcionar mais? São pessoas com funções no corpo, são pessoas que estão servindo
a igreja. Eu louvo a Deus por cada uma dessas pessoas. E eu poderia citar muito mais. A turma que tem feito um momento com as crianças. Que coisa maravilhosa. Eu espero que você tenha assistido aí o momento com as crianças. Que coisa legal, que coisa boa. E essa turma tem ralado para dar o melhor. Você já pensou se os facilitadores de pequenos grupos abandonarem e disserem: estamos cansados, não aguentamos mais. As pessoas são difíceis, as pessoas são muito problemáticas. E já pensou se elas resolvem parar? Eu estou servindo a Jesus há 40 anos, queridos. 40 anos. Servindo a Jesus e servindo a sua igreja, porque eu me converti um dia, no outro dia eu já estava envolvido com alguma coisa na igreja, já estava tocando, já estava ensinando de alguma forma, já estava fazendo alguma coisa na igreja, e limpando, lavando, e alguma coisa no prédio da igreja. Eu já me envolvi com várias áreas na igreja, várias, principalmente aqui na Oasis. Desde o comecinho que eu cheguei aqui, várias áreas. Eu sei a dificuldade que você tem em quase todas as áreas dessa igreja, porque eu já passei por ela. Inclusive, muitas das áreas foi eu que iniciei, para que pudesse compor e desenvolver aquilo que nós precisávamos fazer. Eu já me envolvi com muitas coisas. Já vi muitas pessoas desistirem nessa minha caminhada. Eu já vi muitas pessoas abandonarem, chegar e dizer: eu estou cansado, não aguento mais. Toma, pastor, como se o trabalho fosse meu. E eu estava brincando agora há pouco com um dos nossos membros e um cara que serve a Jesus de forma muito especial. E ele disse: eu estou pensando em dar uma parada de tudo mesmo. E aí eu cheguei para ele e disse: quais são as mesmas músicas que você quer que eu cante no seu velório, que a igreja cante no seu velório? Aí ele olhou para mim e já riu, né? Que é isso, Bono? Eu digo: sim, porque se você vai pedir dispensa, não tem para que você estar no mundo mais. Você pode ir para a glória. E lembra que quando eu comecei esse ano, eu comecei com esse desafio, né? Discípulo ou defunto. Se você não serve e não quer ser discípulo de Jesus, peça para Deus te promover para a glória, porque vai ser bem melhor. Se você não quer se envolver com pessoas, se você não quer dar de si, se você não quer cuidar de pessoas, que tal você pedir para Deus te promover antes? Agora deixa teus hinos. Felipe vai ter o maior prazer de fazer um culto fúnebre bem legal para você, né? Colocar algumas coisas bem legais. Se você quiser também deixar uma frase, deixa uma frase para sua lápide. A gente coloca lá também, mostrando algumas coisas. Tá certo? Mas o meu desejo é que você não desista, que você continue. Eu já vi muitas pessoas abandonarem, inclusive Jesus também viu isso. Jesus viu pessoas abandonarem. Lá em João capítulo 6, versículo 60, até o versículo 67, onde encerra ali o capítulo 6, diz que alguns dos seus discípulos já não o seguiam mais. Jesus teve que ver a desistência de um dos discípulos muito querido dele, Pedro. Mas graças a Deus Pedro retorna. Eu já vi muitas pessoas abandonarem, querido. Abandonar o seu cuidado com o corpo. Eu também tive vontade de desistir e abandonar muitas vezes. Muitas vezes. Porque muitas vezes me senti pesado, me senti mal cuidado, mal compreendido, como gente, como pastor, como cristão. Saiba que os pastores, seus líderes também sofrem. Eles sofrem maltratos também. E louva a Deus porque vocês têm cuidado desses líderes.
E nós precisamos exatamente disso. Eu já vi muitas pessoas criticarem, mas não fazerem nada para mudar a situação. Criticar é muito fácil. É como se você estivesse na arquibancada assistindo o jogo, tomando lá sua Coca-Cola, seu sanduíche, sua pipoca, e metendo o pau nos jogadores que estão correndo lá. Oh! Caba, que jogador ruim, bicho ruim, sai daí, rapaz. Perna de pau, não sabe chutar uma bola, e você está lá comendo a sua pipoca, e o cara está correndo lá num campo e dando o melhor de si. Eu já vi muitas pessoas pararem de funcionar. Partes do corpo importante, muita gente importante parar de funcionar. Eu já vi muitos prejudicarem o corpo de Cristo, que é mais danoso ainda. Querido, a aplicação para isso, qual é o grande desafio da palavra de Deus? Qual é o grande desafio quando nós olhamos aqui essa carta que foi colocada para uma igreja, que ela estava numa cidade, uma cidade importantíssima? Qual foi o desafio de tudo isso? O que é que Paulo queria para essa igreja? Na verdade, podemos dizer que Paulo queria que um fosse por todos e todos fossem por um. E é assim que o corpo funciona, zelando pelo bem-estar um do outro, reconhecendo o valor um do outro, cooperando para o desenvolvimento um do outro. É quando Filipe, ele coopera para que o trabalho de Romildo dê bem, e Romildo coopera para que Alexandre funcione bem, Alexandre coopera para que Dona Nena funcione bem, e aí Gil funcione bem, e aí José, João, Pedro, Maria, todos começam a fazer a sua função e fazer o corpo funcionar bem. Mesmo aqueles membros que são mais, talvez, insignificantes. Não existe membros insignificantes. Se você quiser uma prova, quando você chegar em casa, você está em casa. Foi mal essa, viu? Você pegue uma tesoura. Por favor, papai, depois explique o que o pastor está falando para as crianças, tá certo? É só uma ilustração bizarra. E chega e corta o seu dedo mindinho. Porque você tem 10 lá embaixo. E o mindinho, você sabe para que serve o seu dedo mindinho? Se não sabe, faz uma pesquisa. Por que Deus colocou 10 dedos lá embaixo? E aí então você corta o dedinho. Se você acha que que você tem 2 orelhas e só serviria uma, corta uma. 2 mãos? Para que 2 mãos? Corta uma. Claro que você não vai fazer isso, querido. De jeito nenhum. Só iremos, deixa eu colocar isso aqui para você. Deixa eu finalizar com isso. Nós falamos como é que eu cuido um do outro. Como é que nós trabalhamos esse cuidado? Nós falamos sobre o cuidado da unidade ali na ceia. Depois Genilson trouxe para nós uma bela mensagem falando do cuidado do jardim, o local onde Deus colocou a nossa vida, o nosso jardim em casa. Eu cuidar da minha esposa, a minha esposa cuidar de mim, eu cuidar do meu filho cuidar de mim. E aí vem os netos, vem os amigos próximos, vem as pessoas até que você não conhece, vem até os seus inimigos. E o próprio Jesus disse: se teu inimigo tiver fome, tiver sede, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Percebe que o cuidado que nós devemos ter é amplo. E aí então, queridos, nós só iremos conseguir isso se estivermos ligados, unidos a Cristo, a cabeça do corpo. Porque a presença de Jesus é a cabeça
Jesus Cristo que dá que faz com que todo o corpo tenha de fato a unidade e o propósito, porque se a cabeça não existir, não existe corpo. Você nunca vai ver um corpo andando por aí sem cabeça. Algumas pessoas já viram. Lá em Natal, por exemplo, houve uma época, eu era na minha tenra idade, e que houve uma coisa meio bizarra lá, né? O cara saía do cemitério de mais ou menos 10 horas da noite, e em frente ao cemitério de Natal, ali o cemitério da principal da cidade, na época, né? Hoje já existem outros cemitérios. Mas ele saía, ele fez uma roupa, e uma roupa com um cheiro muito forte de enxofre, e ele saía de 10 horas da noite, de dentro do cemitério, e na frente do cemitério era uma parada de ônibus, e do outro lado uma escola, e ele saía exatamente quando terminava as aulas, e quando as pessoas estavam na parada esperando o ônibus. Pense a confusão. Ninguém conseguia parar esse cara ou pegar esse cara, porque ele fazia uma saída e depois ele entrava de novo. E quem ia entrar no cemitério atrás desse cara? Ele fez isso, ele se escondia parece que dentro de uma cova lá. Era um negócio meio esquisito. Eu lembro essa história quando era contada lá, e a gente morria de medo, porque as pessoas, quando queriam que as crianças fossem para casa cedo, diziam: olha, vai dar 10 horas, o homem sem cabeça está aí. Então ele não usava, ele usava de uma forma uma roupa que era como se ele tivesse sem cabeça. Até que pegaram esse cara e prenderam, e foi uma história. E a história teve seu final, mas muita gente sofreu, muita gente correu, muita gente se acidentou com a corrida e tudo. Mas você não vai ver corpo sem cabeça. Então, queridos, para que o corpo funcione, para que haja essa dinâmica, para que haja essa cooperação, para que haja esse cuidado uns com os outros, é preciso o corpo estar ligado à cabeça. Sem Jesus não dá. E eu quero lembrar de um texto e alinhar esse texto ao texto de 1 Coríntios capítulo 12 que nós vimos. E esse texto não está aí para você, mas eu quero que você depois examine e veja na sua Bíblia. É um texto bem conhecido, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, versículo 16. Muito interessante, que Paulo vai dizer, e esse versículo é um versículo que tenho sempre levado ele comigo no meu coração. E é interessante que Paulo vai dizer o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, presta atenção, naquele que é a cabeça. Seguir a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é a cabeça do corpo, Cristo. Ponto. Entendeu? Você tem que crescer em tudo, mas ligado à cabeça. E não se depender se Felipe vai funcionar bem, se João vai funcionar bem, se fulano está com biquinho, não vou, não quero, vou deixar, greve. E aí ele continua o texto dizendo, naquele que é em Cristo, ele diz: dele, em Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as partes, de todos os membros, ele diz, edifica-se a si mesmo em amor. Olha só que coisa interessante. Então eu estou ligado, cada um ligado um com o outro, no cuidado que deve ter, e eu estou edificando a mim mesmo em amor. Agora, preste atenção, se o texto para aí, nós não teríamos uma ligação muito feliz com o que o Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, e nem o que Jesus ensinou em João 17, quando Jesus vai falar sobre a unidade e sobre o cuidado de Deus na vida da gente. Aí ele diz: na medida em que cada um realiza
sua função. Fantástico. A minha oração, meu desafio então é esse: que a gente aprenda de fato, eu e você, a zelar, a reconhecer e a cooperar uns com os outros. Esse é o cuidado. Que Deus use a sua vida, querido. Que Deus manifeste graça na sua vida. A minha oração nesses dias tem sido exatamente essa. Eu tenho até repetido essa oração várias vezes. E eu tenho começado o dia pedindo isso para Deus. E quando eu olho, por exemplo, as cartas paulinas, eu percebo que as orações de Paulo eram muito semelhantes. E na verdade eu estou imitando aquilo que Paulo orou, quando ele diz: por esse motivo eu oro por vocês, para que vocês recebam de Deus a manifestação da graça e do amor dele, para que vocês tenham de Deus o conhecimento, o discernimento e a revelação vinda de Deus, e para que vocês sejam cheios do amor de Deus. Esse é o meu desafio, essa é a minha oração por você, pela Igreja Oásis. E enquanto a gente ainda está nas nossas casas, faça da sua vida um meio de abençoar outras pessoas, zelando, reconhecendo outras pessoas. Talvez você não ligou ainda, ou não deu uma mensagem para pessoas que estão funcionando em toda essa pandemia, durante toda essa pandemia, agradecendo pelas mensagens que chegam na sua casa, pelos vídeos que chegam na sua casa, pelas lives que são feitas, pelos trabalhos que têm sido feitos. Então, fica meu desafio e fica a minha oração para você, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você nesse momento. Agradecer a Papai do Céu. E na verdade eu quero só encerrar reiterando essa oração. E eu queria orar exatamente assim. E pedir mais uma vez, repetir aquilo que eu já falei. Senhor, que o teu amor imenso transborde no nosso coração. Que o teu cuidado pelas nossas vidas, tu como a cabeça do corpo, faça com que nós como membros tenhamos igual cuidado uns pelos outros. Enche-nos da graça, do conhecimento, da sabedoria e do discernimento do alto, para que tua igreja, a tua igreja aqui, a tua igreja em todas as partes que se encontra reunida hoje, seja o corpo vivo de Cristo, e que cada membro funcione sabendo que ele é necessário. Graça de Jesus seja sobre você. Tenha uma semana brilhante, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Amém. Quero te amar, quero amar sem distinção nem preconceito.
cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão, e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor. Quero andar, Eu quero andar lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão, e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. queridos, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Esperamos que você possa curtir o feriado amanhã junto com os seus, tá bom? E que você possa ter uma semana abençoada, adorando, siga adorando ao Senhor Jesus. A segunda-feira, feriado ou não, tem a terça-feira, que você possa seguir dando bom testemunho e as práticas do Evangelho.